boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje. Aliás, um dia de Ibovespa não sobe e desce danado. Por pelo menos 5 vezes o Ibovespa hoje tentou terminar o dia, ou seja, passou pelo campo positivo e tentou terminar o dia positivo, mas não, hoje foi dia negativo. Aliás, daqui a pouco a gente volta no CAGED aqui, vamos aos destaques. Fato é que hoje foi um dia extremamente atípico em relação à Bolsa, porque não houve um comportamento comum. Nós terminamos na sexta-feira, você se lembra, naquele dia que foi muito ruim aqui para o Ibovespa, só as ações da Petrobras, só para falar de uma delas, pelo menos, caiu mais de 5%, mas hoje nós tivemos um dia de Ibovespa tentando operar no positivo por 5 vezes. A gente também viu o dólar recuar forte e fechou em R$ 3,85, uma queda expressiva do dólar hoje. Os gastos dos brasileiros no exterior voltaram a cair, nós estamos falando de uma moeda que, embora hoje tenha operado em queda, ainda está muito alta para quem viaja ao exterior. Claro, isso muda o comportamento de viagem do brasileiro. Fevereiro teve um saldo positivo que chamou a atenção, o melhor desde 2014, para se ter uma ideia, no emprego com carteira assinada. Os dados foram registrados ou divulgados hoje pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, ou seja, o saldo é de mais contratação e menos demissão. Esse detalhe chama bastante atenção. A prévia da confiança na indústria caiu em março e aqui é preocupante, porque nós estamos falando da indústria. Detalhe que a gente vai mostrar aqui com mais precisão, mas a indústria teve um dos melhores desempenhos na contratação de empregados também. Embora a confiança na prévia de março tenha caído, isso tem um pouco a ver com os solavancos da política e da economia, que a gente vai detalhar agora aqui no cenário econômico, que já está no ar. Os investidores aqui na Bolsa estão em compasso de espera e, obviamente, na expectativa de qualquer notícia que dê pelo menos uma ideia de como será o andamento da reforma da Previdência na Câmara. Você se lembra que na sexta-feira nós tivemos um grave solavanco político, na quinta e na sexta, o que mudou, obviamente, o humor, tirou a confiança em relação a isso. Hoje a Bolsa tentou reagir de acordo com as notícias, ou seja, houve uma tentativa de melhora no ambiente entre o presidente e o presidente da Câmara, o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara, porque há uma discussão entre eles ali, envolvendo inclusive o filho, o ministro Sérgio Moro e tudo mais. Nós explicamos isso na sexta-feira e isso fez com que o mercado tentasse reagir, mas no final a Bolsa terminou praticamente uma oscilação negativa. A gente praticamente estável, mas a gente vai ver aqui, olha, o Ibovespa terminou com uma queda de 0,08. Isso é estabilidade a 93.662 pontos. Durante o dia foram 5 picos no campo positivo, ou seja, com valorização em relação à sexta-feira, com alta de Ibovespa. Tanto é que a máxima hoje foi a 94.383, a mínima a 93.103, terminou bem acima aqui. A gente viu que houve uma melhora em relação à mínima da Bolsa, de 93.103 a 93.662 pontos. Entre as ações, a gente vai destacar aqui o peso pesado do Ibovespa. Vamos lá. A Vale hoje caiu 1% e a Vale não tem muito a ver com relação às discussões políticas. A Vale tem uma questão particular da empresa, levando-se em conta toda a questão de Brumadinho, ainda que afeta, obviamente, todas as discussões na justiça que afeta os papéis aqui, a valorização da empresa no Ibovespa. Banco do Brasil hoje com uma leve alta, com uma alta de 0,71%, Bradesco 0,22% e Itaú 0,15%. São essas ações aqui que seguraram o Ibovespa para não cair mais. Tanto é que uma das ações especificamente, eu separei a Petrobras. Na sexta-feira, essa é a cotação da sexta-feira. Na sexta-feira, a Petrobras caiu 5,46%. Para se ter uma ideia, o tombo que foi na sexta-feira as ações da Petrobras. De novo, vale aquela história. A Petrobras é uma estatal e ela é altamente influenciável quando se tem discussões no governo, porque, obviamente, o governo tem poder sobre uma estatal. Embora todo o sistema de governança das estatais brasileiras tenha mudado ainda no governo Temer, tem sido mantido agora no governo Jair Bolsonaro. Hoje a Petrobras teve uma alta de 1,26% a R$ 27,34. A diferença aqui, ó, tanto que a alta foi de pouco mais de 1%, saiu de R$ 27 a ação para R$ 27,34.
Por que se houve uma valorização da Petrobras? Obviamente que nenhum investidor acredita que nada vai acontecer, nada vai dar certo no país esse ano. As pessoas vão continuar investindo, apesar de mudar, obviamente, boa parte do prazo que se tinha para investimentos, quando se tem, digamos, rusgas ou solavancos políticos que afetaram diretamente a economia. Aliás, é uma coisa que os políticos precisam compreender rapidamente. Solavancos políticos são sentidos aqui, ó. Aqui, no dia a dia da economia brasileira. Os solavancos são todos sentidos aqui, mas vamos lá. Hoje a Petrobras subiu 1,26%, é o tipo de ação que provavelmente qualquer sinal de recuperação econômica ou de que o imbróglio político não vai permanecer por muito tempo e o bom senso vai ser retomado nas negociações entre o Planalto e a Câmara, obviamente que é o tipo de ação que tem potencial de crescimento, pelo simples fato de que as pessoas continuam consumindo combustíveis. A matriz energética brasileira, sobretudo, é rodoviária, de transportes é rodoviária, e você depende de diesel, de gasolina, você depende de combustíveis, o que demonstra claramente aqui o porquê que as ações se recuperaram. Aqui, na verdade, foi claramente o seguinte: investidores perceberam uma oportunidade de compra, as ações caíram e apostaram numa ação como a Petrobras, investiram numa ação como a Petrobras. Vamos dar uma olhadinha no dólar aqui, hoje com uma queda forte do dólar de 1,15%, foi a R$ 3,85. A gente falou de um dólar a R$ 3,90 na sexta-feira, né? Tanto que foi a máxima hoje, R$ 3,90 até R$ 3,85, terminou exatamente no piso dele hoje, em relação à oscilação que teve de 5 centavos durante todo o dia. Vamos seguir aqui para entender um pouquinho, porque hoje, como toda segunda-feira, foi divulgada pelo Banco Central o Boletim Focus, foi divulgado o Boletim Focus, é de expectativas econômicas, são mais de 100 analistas de mercado que respondem à pesquisa do Banco Central. Não teve mudança em relação à inflação, a previsão de inflação para o final do ano é de 3,89%, abaixo, portanto, da meta. O câmbio, por exemplo, 3,70, também não teve alteração em relação à semana passada. A gente viu um dólar 3,85, mas se imagina que lá no final do ano o dólar ceda um pouco mais. Vamos lá. Se eu pegar o PIB, a produção industrial, aqui chama atenção porque a gente continua vendo. Embora a oscilação da semana passada para agora foi de apenas 0,01 ponto percentual, nós estamos vendo aqui uma previsão de PIB declinante de 2,48 ao mês, 2,01% e agora 2% nesta semana, na pesquisa terminada na sexta-feira. E a produção industrial também continua, 2,90%, 2,57% da semana passada, manteve a 2,57%. A gente vai falar um pouco mais sobre indústria daqui a pouquinho. Vamos lá, o emprego com carteira assinada, os dados foram divulgados hoje pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, pela Secretaria de Previdência e Trabalho, e o número é extremamente importante, foi um fevereiro, o melhor fevereiro desde 2014. Um outro dado que chama atenção é o comércio. O comércio, pela primeira vez, há muito tempo não registrava a contratação no mês de fevereiro, um saldo positivo no mês de fevereiro. Você se lembra que o comércio sempre tem, por uma questão de sazonalidade, maior contratação no final do ano, e no começo do ano sempre é muito difícil. Tem muitas demissões em janeiro, quase nenhuma contratação. Fevereiro também não é um mês ruim. Depois começa a melhorar em março, abril, porque aí nós estamos olhando justamente para outras datas importantes para o comércio, como, por exemplo, o Dia das Mães em maio, Dia dos Namorados em junho, quando tem Copa do Mundo ou qualquer outro evento desse no meio do ano, isso também chama atenção, mas vamos lá. Em fevereiro, portanto, as contratações, o saldo positivo, ou seja, mais contratações que demissões, foi a 173.139 novas contratações. Em janeiro, para fazer uma comparação, o saldo positivo foi bem menor, de 34.300 empregos, o que demonstra claramente o quanto que o saldo de fevereiro veio muito acima das expectativas de uma pesquisa feita pela agência Reuters com economistas brasileiros. Para fazer uma outra comparação de mais longo prazo, fevereiro deste ano com fevereiro do ano passado, olha, fevereiro do ano passado foram 61 mil contratações, novas contratações. Para 173, nós estamos falando de quase 3 vezes mais, né? Quase 3 vezes mais, o que demonstra claramente que esse fevereiro o emprego veio bastante positivo. E no ano, esse é o acumulado do ano, 207.400 novas contratações, o saldo é positivo. Vamos lá.
Nós ainda temos, e eu vou relembrá-los aqui em relação à taxa de desemprego no país, é de 11,6% da população. Isso significa 12 milhões e 200 mil pessoas desempregadas ainda. Quando a gente fala só de desemprego, porque você tem aquela subocupada e esse número aumenta ainda. Ou seja, o drama do desemprego ainda continua. Mas essa notícia é positiva, ela tem que ser entendida assim. E aí vamos lá. A gente vai recuperar isso em quanto tempo? Depende de reforma da Previdência, depende de uma série de medidas que o governo tem que passar pelo Congresso, depende do andamento mais rápido nas decisões do Congresso, depende de menos ruído na política para não afetar a economia, ou seja, não é ruído que a economia precisa da política, é de decisões e decisões assertivas para fazer a economia andar. Vamos lá. Mas eu tenho que compreender que pelo terceiro ano consecutivo nós temos um dado positivo de geração de emprego. E isso é, obviamente, num momento ainda ruim no desemprego brasileiro, é uma notícia de a curva mudou de lado e ela tem se intensificado. Hoje o Rogério Marinho, que é secretário de Trabalho e Previdência, fez menção de que os dados indicam uma recuperação do emprego. Quem falou disso também foi o ministro Paulo Guedes. Ele hoje teve um evento com os prefeitos e fez menção a pedir a ajuda deles com a reforma da Previdência. Ele colocou panos quentes em qualquer discussão que tenha havido no final de semana, ou no final da semana passada também, tanto no sábado e domingo, com as reportagens nos jornais, com relação a declarações de Rodrigo Maia, seja do presidente Jair Bolsonaro, diz que não, que o Congresso é inteligente e vai entender a necessidade da reforma da Previdência. Ele falou também em desvinculação de receita. Isso quer dizer o seguinte: hoje você tem ali nas receitas todas o que se chama de dinheiro carimbado, especialmente carimbado para o governo federal. E depois o governo vai lá e decide para onde manda. Ele fala, inclusive, de mexer hoje no dinheiro do pré-sal, ou seja, nos recursos do petróleo, para colocar 70% para estados e municípios. Claro, no longo prazo, não neste primeiro momento, porque ele diz que a governança acontece justamente nos estados e nos municípios. Ele perguntou aos prefeitos durante a reunião se alguém ali sabia qual era o nome do ministro da Fazenda ou da Economia de países importantes na Europa ou nos Estados Unidos ou mesmo no Japão. E ele disse assim, ninguém sabe porque a economia lá ela está descentralizada e o ministro da Economia não precisa ser uma estrela. Ministro da Fazenda, o ministro da Economia, como agora no Brasil, é quase um primeiro-ministro, porque a economia é tão importante, as decisões têm que passar todas pelo Ministério da Fazenda e da Economia, que faz de quem seja ocupante de plantão virar uma estrela. E o próprio ministro está dizendo que isso não é saudável. De fato, isso não é saudável. Vamos seguir aqui para a gente ver um pouquinho os dados, os destaques de fevereiro em relação ao CAGED. O setor de serviços liderou a contratação com 112 mil, indústria de transformação com 33 mil, esse é um dado positivo. Construção civil também contratou 11 mil, são duas áreas fortes geradoras de contratações, de emprego. O comércio, pela primeira vez em muitos anos, teve saldo positivo em fevereiro. E a agropecuária, porque nós estamos já numa entre-safra, teve uma queda de 3.077 empregos. A confiança da indústria recuou um pouquinho. Em março de 2019, caiu 1,9 ponto, chegou a 97,1 pontos. É uma soma aqui, na verdade, uma média entre a situação atual que caiu e a expectativa também caiu, chegou-se a esse valor. A escala vai de 0 a 200. E a capacidade instalada teve uma tímida elevação, de 0,2, a utilização da capacidade instalada da indústria. Mas ainda assim nós temos mais de um quarto da indústria praticamente parado porque você não tem demanda de comércio. Bom, vamos seguir porque a Vanessa Casalino está conosco e ela tem informações justamente de que os brasileiros estão viajando menos para o exterior. Claro que o preço do dólar influencia diretamente. Vanessa, nos traga informações sobre essa pesquisa. Boa noite, seja bem-vinda aqui ao Cenário Econômico. Oi, Piotr, obrigado. Boa noite a você, boa noite a todos. São dados do Banco Central que mostram que as despesas dos brasileiros com viagens internacionais tiveram queda de 7,33% em fevereiro, na comparação com o mesmo mês do ano passado. É o menor valor para o mês de fevereiro em 3 anos, desde 2016. As despesas somaram 1,302 bilhões de dólares. Já de janeiro a fevereiro, o recuo foi de 12,21% na comparação com o mesmo bimestre de 2018. Agora, em relação a janeiro,
janeiro, a queda é ainda mais expressiva, 22,91%. Essa redução dos gastos se deve, claro, como você disse, à alta do dólar, que chegou a R$ 3,75 no mês passado. Em fevereiro de 2018, estava R$ 3,24. Em termos mais amplos, os gastos dos brasileiros no exterior e as receitas de estrangeiros no Brasil formam a chamada conta de viagens, que ficou negativa em 761 milhões de dólares. No bimestre, o recuo é de mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Em fevereiro, os gastos de estrangeiros aqui no Brasil somaram 541 milhões de dólares e no bimestre, 1 bilhão 245 milhões de dólares, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Vamos ao Rio de Janeiro agora conversar com Maurício de Almeida. Uma decisão judicial libertou hoje o presidente Temer, que estava preso preventivamente no Rio de Janeiro. O Maurício tem detalhes sobre essa decisão. Maurício, boa noite. Boa noite, Piotr. O ex-presidente Michel Temer deixou agora há pouco a sede da Superintendência da Polícia Federal aqui no Rio de Janeiro. Ele saiu do prédio escoltado por um carro da Polícia Federal. A libertação de Temer e dos outros 7 acusados que foram presos na semana passada durante uma operação da Polícia Federal foi determinada pelo desembargador Antônio Ivan Atier. Uma decisão que até certo ponto surpreendeu, já que na última sexta-feira o desembargador disse que preferia que esse habeas corpus fosse analisado pela primeira turma especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Um julgamento chegou a ser marcado para a próxima quarta-feira. Essa primeira turma é composta pelo desembargador Antônio Ivan Atier e por outros 2 desembargadores. Só que o desembargador disse que durante o fim de semana ele analisou melhor os argumentos da defesa e já teve uma conclusão. Por isso, concedeu hoje o habeas corpus para Michel Temer e para outros 7 presos na operação da semana passada. Entre eles, o ex-ministro Moreira Franco. Lembrando que no fim de semana, outra desembargadora do Tribunal Regional Federal já tinha conseguido habeas corpus para outros 2 presos nesta operação. Segundo o desembargador Antônio Ivan Atier, não existia mais motivo para Temer continuar preso, já que o crime ao qual ele está sendo acusado aconteceu há muito tempo e não existem provas de que esse crime continuaria se repetindo. Também Temer não possui mais nenhum cargo público e, por isso, não poderia influenciar na investigação. E, segundo o desembargador, a Constituição garante que uma pessoa acusada deve aguardar o julgamento em liberdade. Não deve acontecer uma antecipação da pena. Piotr. Muito obrigado, Maurício. Vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente fala sobre as fintechs do mundo agro. Logo depois do intervalo eu volto em instantes. O mundo da agropecuária está interessado no mundo das fintechs. Inovação e crédito estavam na pauta, ou estiveram na pauta da última semana, numa reunião pedida pelo próprio Ministério da Agricultura com a Associação Brasileira de Fintechs. O Diego Pérez, que é diretor da AB Fintech, está conosco. Diego, seja bem-vindo aqui. Muito obrigado. Ao cenário econômico. Me conta o que aconteceu nessa reunião. Eu confesso que estou ávido por saber. Essa reunião foi um pedido, né, do Ministério da Agricultura, por meio de sua pasta de inovação, em que eles buscam modernizar alguns mecanismos de financiamento do agronegócio. E ele achou de suma importância, o secretário adjunto, de suma importância que os players desse mercado estivessem ativamente lá, né? Que são quais, né, dessa área de inovação? São as fintechs, as agrofintechs, os investidores anjos, fundos de venture capital, aceleradoras, incubadoras, enfim, entidades que reúnem essas pessoas, e ele gostaria de ouvir dessas entidades, quais são as dores atuais, né, desse mercado, o que pode ser melhorado, como elas têm trabalhado para melhorar e como que o próprio Ministério pode apoiar para que isso possa crescer de uma maneira estruturada. Além disso, ele também apresentou uma agenda para 2019 do que eles pretendem modernizar no que tange não só o regulamento do próprio Ministério, mas também alguns projetos de lei que eles estão encabeçando no Congresso. Tá, vamos entender. Onde é que o Ministério vai entrar? Ele está interessado em como que essas fintechs ligadas ao mundo agro podem aumentar a provisão de recursos para o setor, para diversificar, obviamente, o crédito, e também em auxiliar as fintechs do mundo agro com relação à regulação junto ao Banco Central, alguma coisa nesse sentido? Isso, exatamente isso, né? Ele quer dar uma maior visibilidade, né, e trazer uma agenda positiva para dar alcance para essas fintechs atingirem regiões que às vezes os grandes bancos não chegam,
né? Mas eles conseguem acessar o microprodutor rural, eles conseguem trazer uma linha de crédito um pouco mais facilitada. Então estamos falando de pequeno produtor. Também. Também de pequeno produtor. Boa parte da agenda foi focada no pequeno produtor, né? Então, por exemplo, mecanismos que facilitam o acesso da rede não bancarizada a crédito, né? Hoje a gente tem um número muito grande de pessoas que ainda não acessam serviços bancários. E as fintechs, elas oferecem ferramentas de fácil acesso para isso, né? E aí o Ministério enxergou muito potencial para que essas fintechs que possam atingir essas regiões que ainda não são atendidas. Se você conversar com um produtor rural, sobretudo o pequeno e o microprodutor, ele vai reclamar do banco. Isso. Eu estou falando de um que tem acesso ao banco. Nós estamos falando agora de gente que nem tem acesso a banco, é isso? Isso, também. Mas, obviamente, precisa de recurso para o plano safra particular dele, é isso? Exatamente, porque o pequeno produtor, às vezes, ele está muito restrito a uma única linha oferecida por um banco da cidade dele, ou muitas vezes a região que ele está alocado nem agência possui, né? Ele precisa se deslocar grandes distâncias para conseguir conversar com o gerente para conseguir alguma linha, né? Com as fintechs, ele pode fazer isso tudo via mobile, né? Tudo pelos aplicativos, que hoje já estão bem inseridos nos interiores do Brasil, né? Então, muitos aplicativos já têm uma baixa rede, né? Uma rede não tão acessível assim, eles conseguem operar de uma maneira plena. Ou seja, eu estou usando tecnologia pura na veia para chegar nesse pequeno produtor que está no meio do país, é isso? Uso intensivo de tecnologia para alcançar as pessoas que eventualmente ainda não conseguiram ter esse acesso. Tá, tem uma frase no mercado de energia que a energia mais cara é aquela que não existe. O dinheiro mais caro também é aquele que não existe. Mas esse dinheiro vai chegar, digamos, de forma acessível, não só do ponto de vista de ter acesso ao dinheiro, mas com taxas atrativas para esse pequeno produtor? Exatamente. O que foi falado nessa reunião, por exemplo, tem alguns produtores que eles sim estão em busca da melhor taxa, mas alguns deles não estão necessariamente atrás da melhor taxa, mas do que o capital disponível de maneira mais rápida. Porque às vezes ele precisa comprar um insumo, um trator, alguma coisa muito rápido para não perder o timing da safra. E algumas fintechs oferecem isso, né? Um leque de oportunidades de crédito com taxas ou volumes diferenciados. Diego, você me falou uma coisa que me chamou a atenção. Às vezes é a urgência do dinheiro. Também. Não necessariamente a taxa. Claro que ele quer negociar uma taxa boa, mas a urgência do dinheiro é maior do que o valor da taxa. Exatamente. Porque às vezes o produtor, aí não o micro ou pequeno, né? Um produtor que já está um pouco mais estabelecido, ele busca um capital de giro maior, ou ele busca um recurso disponível mais rápido para que ele possa acelerar a produção e dar vazão a tudo aquilo que ele planejou para aquele ano. E muitas vezes a linha que está disponível ali para ele é atrativa, mas não atende essa necessidade de tempo. E as fintechs, elas podem trazer novas opções. E as fintechs têm interesse no mundo agro, em financiar o mundo agro? Ah, certamente. O mundo agro, ele é o que sustenta hoje a economia brasileira, né? Ele é pujante, ele é forte, mas ao mesmo tempo ele é ineficiente nas formas de financiamento, né? Porque são poucos bancos que financiam, são poucas linhas e às vezes você trata de uma forma igual pessoas diferentes, situações diferentes, o que acaba trazendo essa ineficiência. Que é das coisas mais injustas, tratar os desiguais igualmente. Exatamente. Dá a mesma coisa para a gente que tem necessidades diferentes, não é? Isso, exatamente. Então, assim, trazer um produto mais adequado, que se encaixe melhor à necessidade desses produtores ou desses agentes que atuam no agronegócio, para tornar isso muito mais eficiente. E da sua perspectiva, como é que foi essa conversa com o governo? O avanço vai ser rápido? Porque, vai ser obviamente, rápido. Eu imagino que a gente está criando uma demanda no nosso espectador para saber quando isso vai estar, digamos, rapidamente acessível às pessoas. O secretário, ele disse que a ministra impôs um prazo curto para ele apresentar um relatório profundo, né? Ele falou que ele tinha 60 dias para trazer, para apresentá-la o plano de ação para 2019. Muita coisa já foi feita e muita coisa já está sendo articulada no parlamento, por exemplo, para alterar alguns projetos de lei, algumas leis vigentes, né? Via projeto de lei alterar uma regra ou outra, mas ao mesmo tempo ele quis ouvir o mercado para saber quais são as reais dores, né? E não ficar só na parte de pesquisa acadêmica, né? Também ficar um pouco na prática.
perguntar para quem está com o pé no barro. Exatamente, exatamente. Perfeito, perfeito. Porque só quem está com o pé no barro sabe se o barro está mole ou está duro, né? Exatamente. Não, obviamente. Todo mundo sabe que barro faz o caminhão parar. Se o caminhão para, não tem produção que escoe. Perfeito. Diego, brigadíssimo pela gentileza. Obrigado a você. A gente vai acompanhar essa conversa com vocês. Certamente. Obrigado pela gentileza uma vez mais. Viu? Agradeço a oportunidade. A notícia é boa porque o governo foi perguntar para quem trabalha no dia a dia nesse setor especificamente o que eles fazem, como eles fazem, o que é o problema, qual é a solução. É uma inovação, convenhamos. Aliás, uma inovação extremamente bem-vinda do ponto de vista de fazer o país andar e andar rápido, porque é exatamente o que todos nós precisamos. Que o país ande bem e ande rápido, porque a gente tem pressa. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Até amanhã.